A popularização dos aparelhos desenvolvidos com bases tecnológicas de tecnologia de informação e comunicação tornou-se parte do cotidiano à medida que eles se tornaram financeiramente acessíveis, em certa medida em decorrência do surgimento de tecnologias mais avançadas. O fato é que a evolução tecnológica é constante e com isso tecnologias cada vez mais inteligentes passam a fazer parte do nosso dia a dia. A inteligência artificial IA, entendida aqui como a capacidade de simular os processos da inteligência humana por meios computacionais, tira partido do digital e da crescente digitalização da atividade humana. Em todos os lugares, a tecnologia baseada em inteligência artificial tem transformado gerenciamento da memória institucional, a forma de interação entre as pessoas nos contextos profissional, acadêmico e diferenciadamente em organizações, voltada ao uso intensivo de informação, como as bibliotecas. Inteligência artificial na arquivística, com o avanço tecnológico e a crescente demanda por registros digitais, é necessário compreender como inteligência artificial IA pode ser aplicada no contexto arquivístico, trazendo benefícios de maior eficiência e acessibilidade. A inteligência artificial pode contribuir significativamente para a gestão dos documentos que são criados digitalmente, ou seja, nato digital. Uma das principais vantagens do IA aplicada à gestão documental digital é a sua capacidade de automatizar processos e parte do fluxo de trabalho, de arquivamento. As tarefas que antes eram realizadas manualmente, como a classificação e organização de documentos, são realizadas agora de forma automática, minimizando os custos e o tempo comprometidos. Outra vantagem da inteligência artificial é a sua capacidade de extrair informações relevantes dos documentos. Com o uso de algoritmos de processamento de linguagem natural, por exemplo, identificar os principais termos e conceitos presentes nos documentos, permitindo uma análise mais rápida e precisa. É possível apontar problemas como a extração ou desgaste do documento, possibilitando a realização de ações preventivas antes que os documentos sejam perdidos. E também pode ser utilizado para garantir a segurança de documentos digitais por meio da análise de padrões de uso e acesso, detectando comportamento suspeito e prevenindo os responsáveis pela segurança dos documentos. Segurança ou risco de fugas. Documentos. Segurança ou risco de fugas, fraudes. Impactos da AI na arquivística. Crescente mediação de computadores e rede no relacionamento humano. Desmaterialização de atividade e processos associados. Transformação da atividade humana. O tempo com diferentes ciclos. Virtualização e transformações do conceito de tempo e espaço. Facilitação de novos tipos de recolha de dados, como nos sistemas integrados, sistema inteligente como recurso à internet das coisas, IoT. A informação resultante é capturada e organizada de acordo com a conformidade a leis, regulamentos, expectativa relativa à privacidade e aos valores públicos. Os princípios de manutenção de registro geralmente aceitos para arquivo, responsabilidade, transparência, integridade, proteção, conformidade, disponibilidade, retenção e disposição fornecem um referencial para a organização destas novas formas de arquivo digital. Portanto, a IA é essencial na gestão de documentos nato digitais, trazendo benefícios como a automatização de processos, a capturação de informações relevantes, a garantia da segurança, recuperação e preservação dos documentos. Memória institucional. Memória se processa com o armazenamento das lembranças, as evocações das informações obtidas por comunicação pública e política. Comunicação política e democracia. Panorama histórico da comunicação pública no Brasil. Finalidade da comunicação pública. Comunicação política e comunicação de serviço, meio de vivências. O que equivale a dizer que a evocação é também chamada recordação, lembrança, recuperação. A memória institucional se constitui em um dos elementos de pesquisa do arquivista, visto que a necessidade de preservação da memória, da disseminação da experiência coletiva na sociedade visa a preservação do patrimônio documental para permitir que gerações futuras conheçam o passado. Ela é mutável, identifica com eficácia, está ligada à legitimidade, à identidade e à responsabilidade histórica dos produtores nas instituições. Ela pode ser reconstruída por meio dos arquivos, ainda que não se confunda com eles. A informação contida nos arquivos das instituições públicas e privadas se torna essencial para o desempenho das organizações,
visto que a memória institucional da natureza arquivística raramente está disponível de forma sistematizada e articulada para as instâncias decisórias, ainda que a memória institucional possua características que possa ser compreendida como informação estratégica indispensável à gestão e ao planejamento organizacional. Gerenciamento da matéria institucional. O arquivista pode desenvolver um trabalho com vista a reinterpretar o passado, possibilitando o resgate da memória institucional nas organizações, visando a sua preservação. O trabalho do arquivista como agente imprescindível no tratamento documental, ressaltando o processo de avaliação para a construção do patrimônio documental de legitimidade. Um país, já que é a partir dos acessos ao documento que se torna possível a seleção memorial. A construção da memória vai além dos documentos, valendo-se de outros tipos de documentais que compõem o patrimônio de uma instituição, dentre eles documento proveniente de biblioteca, centro de documentação, entre outros. Para a memória institucional atingir a eficácia esperada, deve ser um fruto de estudo minucioso, debruçando-se nas características históricas da instituição, deixando de lado a propriedade meramente celebrativa. Nesta direção, o tratamento arquivista é imprescindível para embasar a construção da memória institucional, a comunicação pública, como parte integrante da máquina pública. A comunicação cumpre um fundamental e decisivo papel no processo da administração pública. Desde a redemocratização do país, a comunicação pública passa por uma constante avaliação pelos profissionais do meio de comunicação, mas principalmente pelos profissionais da assessoria de comunicação governamental. Divulgar a eficiência de política pública e transparência na utilização de recursos está em constante ascensão na gestão governamental brasileira. Os órgãos públicos utilizam a comunicação para inserir o cidadão no contexto político e econômico, tanto na cidade, estado ou mesmo na federação. No período do regime militar, década de 60 e 80, por mais que ocorresse movimento de redemocratização e contestação contra o modo de governo, grande parte da população ficou por muito tempo alienada da situação do país. Mesmo com a redemocratização, não participa das decisões políticas, a não ser que seja obrigado pelo voto nas eleições. Pode-se dizer que a internet e a abertura política do país representam um avanço da importância da comunicação para uma maior participação da população no cenário político e, consequentemente, governamental. As tecnologias de informação e de comunicação, de fato, abriram a oportunidade para transformar o relacionamento entre governo, cidadão, sociedade civil organizada e empresas, contribuindo para alcançar a boa governança, em especial na dimensão da transparência. Comunicação pública é um conceito que tem origem na noção de comunicação governamental.